Quem nunca se perguntou como raios funcionam os critérios das classes extras? Que tipos de heróis se enquadram em cada uma delas? E quais as suas diferenças? Para responder isso com precisão, esse vídeo será dividido em duas partes, para não ficar cansativo para vocês e nem muito corrido para mim. Então capriche no like e no hype, se inscreva no canal se não for inscrito e venha fazer parte da nossa Távola Redonda. Na Bretanha da Morgana, vocês são mais que bem-vindos. Então chega de enrolação, vem comigo, porque hoje vocês ganharão as suas classes extras. Pois é, para quem acha que Funny Vamp é apenas uma brincadeira da Arcade, na verdade não é bem assim. Funny Vamp é, na realidade, considerada uma classe exclusiva da Arcade até o momento. Essa é a classe mais adequada para ela quando convocada como serva. Estando nessa classe, é dito que a Arcade assume o papel de uma vampira que drena a vitalidade dos inimigos. O termo aparece pela primeira vez em Melty Blood, em um dos diálogos do jogo. Segundo o autor Naso, enquanto ele imaginava em qual das 7 classes cavaleiro os personagens de Tsukihime se encaixariam, acabou ficando em dúvida sobre a Arcade. Parecia que a loira vampira só se encaixava na classe Berserker. Mas Naso pensou consigo. Provavelmente a Arcade reclamaria e insistiria que sua classe tivesse um nome mais fofo. Foi aí que nasceu sua classe exclusiva, Funny Vamp, que significa literalmente vampira engraçada. Segundo o autor, esse nome é uma referência baseada na esperança da Arcade que Shiki pensasse nela exatamente dessa forma. Quando invocada na classe Moon Cancer, Funny Vamp aparece classificado como uma de suas habilidades. Agora, a classe dos santos, a classe Ruler. Os governantes foram criados com o propósito de presidir e administrar as guerras do Graal. Por esse motivo, eles não participam diretamente dos confrontos, só interferem quando algo foge do controle, já que sua verdadeira função é manter a lei dos espíritos heróicos, preservar a história adequada e proteger o segredo da Era dos Deuses. O principal critério para se qualificar nessa classe é não possuir desejo algum pelo Santo Graal. É justamente por isso que servos santos têm mais facilidade em se enquadrar como ruler, embora não sejam os únicos capazes. Quando convocado, o governante recebe autoridade sobre todas as 7 classes participantes da guerra. Ele ganha 2 selos de comando para cada servo invocado. Esses selos funcionam exatamente como os de um mestre. Podem dar ordens absolutas e até chamar os servos à distância. Embora não exista oficialmente a designação de Grand para as classes extras, Galahad seria considerado um hipotético Grand Ruler, o juiz supremo de uma guerra do Santo Graal. Kenshi Ruan, por sua vez, também foi apontado como alguém que se aproxima do nível de um Grand Ruler, segundo observações de Sherlock Holmes. Avenger é a classe fundada na vingança. Ela surgiu quando os Ainsbarn tentaram invocar Angra como servo na Terceira Guerra do Graal. Existem 2 tipos de Avenger. O primeiro despreza o amor, nascendo do ódio, como Angra. O segundo arde com puro ódio, como Dantes. Apesar das diferenças, ambos possuem apego a humanos. Essa é uma das classes mais controversas, porque alguns servos sentem ódio sem motivo específico, apenas o desejo de destruir e pisotear seus inimigos, como Gorgon. Nem todos se tornam Avenger por vingança direta, alguns sentem ódio e apego ao mesmo tempo. Angra afirma que um vingador trairá seu mestre assim que ele baixar a guarda, mas existem exceções, como Dantes, que nunca trairia, pois odeia traição. O critério principal para ser Avenger é o ódio ou a vingança, mesmo que existam variações na motivação de cada um. Alter Egos representam o outro eu de um ser, mas não devem ser confundidos com versões alternativas. Saber e Saber Alter são interpretações diferentes de uma mesma pessoa. Já o Kita e o Kita Alter Ego são indivíduos únicos e independentes que atuam por conta própria. Não há um critério específico para entrar nessa classe, pois Alter Egos são emoções isoladas de um indivíduo que ganham forma e independência. E eles não se limitam apenas à classe de servo, mas também podem coexistir com a classe original do servo. Por exemplo, o Kita Alter também se manifesta na classe Saber, mesmo sendo uma Alter Ego. Alter Ego é, portanto, a manifestação independente de uma emoção ou aspecto isolado de alguém, podendo coexistir com a classe original do servo. Foreigner é a minha classe extra favorita, conhecida como Estrangeiros do Vazio. ainda não é totalmente compreendida, e seus membros não são considerados espíritos heróicos, embora possam ser tratados assim quando convocados pela Caldeia.
O critério mais comum é atuar como o avatar dos Alter Gods, como Hokusai e Abigail. Mas nem todos seguem essa regra. Alguns adquirem a classe por outras razões. A classe Voyager, por exemplo, serve como porta de entrada para Foreigner. Koyanskaya Dark se tornou Foreigner por sua autoridade de conectar seu espaço de origem com o meteoro do nascimento de Tamamovich. Já a Double X adquiriu a classe ao encontrar a Secret Myriad, a escada do universo que está na posição oposta ao universo exterior. Servos Foreigner são semelhantes a santos, mas imbuídos de divindade, capazes de manifestar milagres. Muitos são receptáculos de deuses externos, e por isso a classe é considerada uma ameaça à ordem humana. E assim como Beast, sua manifestação geralmente indica problemas. Curiosamente, Hokusai observou que todos os Foreigner no trono dos heróis morreram de causas misteriosas. Talvez nenhum deles tenha realmente passado pela morte. Chegamos a uma classe que deveria ser exclusiva da Bibi, a Moon Cancer. Criada por ela, a classe seleciona aqueles que Bibi deseja manipular. Segundo o Ordeal Call, seu objetivo é reunir quem deseja erradicar a humanidade, mas não vou detalhar mais para evitar spoilers. Apesar de ser originalmente exclusiva, a Type Moon liberou outros candidatos que ganharam sua própria carta de tarô da classe. A carta de classe é representada pela silhueta de Bibi manipulando o Moncel. Mas isso mudou quando Kiara se manifestou. Sua silhueta é espelhada na carta. O mesmo acontece com o Archetype, que ganha sua própria carta de classe, em um efeito único de invocação. Kiara só aparece pessoalmente na classe devido aos incidentes da Guerra do Graal do Moncel. Já a Archetype, eu acredito que seja por sua ligação com Crimson Moon. A Tessiel consegue se manifestar também por um incidente específico, não detalhado. A classe Moon Cancer é rara e considerada misteriosa pela Caldeia. Agora chegamos à classe da nossa Kohai de Fate Grand Order, considerada por muitos a melhor protagonista atualmente, principalmente com o seu novo e belo design. Mas enfim, estou falando da classe Shielder, a classe dos escudeiros. Não há muito o que dizer sobre ela devido à ausência de informações. A única coisa que podemos afirmar é que se trata de uma classe de escudeiros, e, assim como a classe Avenger, ela está entre aquelas nas quais não se aplica a capacidade de Double Summon. A classe Pretender foi criada por Caldeias. Seu critério é simples, são heróis que assumiram identidades falsas ou usaram nomes fictícios para se tornarem lendas. Segundo Sherlock Holmes, Pretenders não enfrentam homens ou bestas, mas o próprio mundo, por meio da imitação. São heróis e anti-heróis que enganam e inspiram outros a realizar grandes feitos. Mas o mais impressionante é que esta é a única classe extra que pode ser invocada normalmente em uma guerra do Graal, pois tais seres conseguem burlar o filtro do Graal, fingindo ser outras classes. Um mestre pode acreditar que enfrenta um Saber, mas na verdade está diante de um Pretender disfarçado. Para revelar sua verdadeira classe, é preciso descobrir o nome real do espírito heróico. Isso torna os Pretenders extremamente perigosos em uma guerra. Chegamos à classe mais perigosa para a humanidade, Beast. Elas se manifestam como calamidades que ameaçam a ordem e a história humana. Sempre que surgem, a Laia entra em alerta máximo e Grand Servants são convocados para combatê-las. Apesar disso, existe uma peculiaridade. Algumas Beasts podem aparecer em estado neutro como servo e lutar ao lado da humanidade. Entre as feras da história adequada, até agora apenas Draco conseguiu isso. Já seres fora da história adequada, como os do universo servo, também podem atingir essa condição. As Beasts são a personificação dos males humanos. Só sua presença corrói o espaço ao redor, criando um território próprio, mesmo que esteja dentro de uma realidade marmorizada. Além disso, possuem funções anti-humanidade e poderes de nível absoluto, podendo até se manifestar de forma independente em épocas e lugares específicos. O critério da classe é representar os 7 males da humanidade, por isso são numeradas de 1 a 7, em referência aos 7 pecados capitais. Mas por existirem outros possíveis candidatos, significa que o número de Beasts pode aumentar. Essa é a classe considerada como a dos salvadores. Infelizmente, não há muitas informações sobre ela. Até o momento, Buda e Kiara são os que se enquadram nessa classe. Ainda não se sabe quais são os critérios exatos, embora eu acredite que provavelmente tenham relação com o ato de se sacrificar pela humanidade para salvá-la. Isso é apenas um achismo, nada mais. Já em relação às habilidades, a classe possui a skill contra-herói e também carisma.
Savers podem exercer autoridade sobre os parâmetros de outros servos. Chegamos ao final da primeira parte dessa série. Espero que todos tenham entendido, mas, se tiver dúvidas, a área de comentários é a Serventia de Avalon. Terminamos as primeiras 10 classes, e agora faltam apenas mais 10, e na próxima parte, muitos aqui verão classes que talvez nunca tenham visto, por serem menos faladas. Então fiquem de olho e aguardem. Eu sou o Lupin e me despeço agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos que compartilharem esse vídeo com seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto! Venha contra mim, sinto o seu desespero. Escute Oberon, fique de joelho. Sentada no trono, que pode me deter? Até o Olimpo eu faço derreter. Pela Rogominha todos cairão. Deus alienígena, não te darei perdão.